Olá, turma! Voltei para a nossa próxima aula, certo? E agora nós vamos dar continuidade lá na página 75, ok? Abra um livro, acompanhe, que fica mais fácil na hora de responder a atividade. Você sabe fazer um origami? Sabia que as esculturas de papel são um hábito muito comum no Japão? Vamos conhecer esse elemento da cultura desse país? Vamos ler. O origami só faz sucesso no Brasil? Vamos descobrir? Pergunta da Bianca. Primeiro vamos tentar entender um pouco sobre a história do origami. Ele surgiu há muitos anos no Japão, onde no início era só um passatempo divertido. Mas com o passar do tempo, essa arte de construir origami passou a ser ensinada nas escolas japonesas. Essa prática começou a ser tão admirada pelas pessoas que ficou cada vez mais conhecida e se tornou uma forma artística muito desempenhada. Hoje em dia, a arte de fazer origamis cresce cada vez mais. Ela vem se espalhando na Ásia, ou da Ásia, onde surgiu, para todos os cantos do mundo. Afinal, quem é que nunca viu e nunca admirou um lindo passarinho feito de papel? Eu admiro muito. Ou então, um belo coração feito com muitas dobraduras e a partir de um quadradinho de papel. Toda forma de arte deve ser divulgada e cultivada, pois é também uma forma de conhecer e ter contato com a cultura do outro. Assim, todo conhecimento que adquirimos é também uma forma de nos aproximar do outro, mesmo seu modo de vida sendo tão diferente do nosso. Pergunta respondida por Camila e Bárbara Martinez. Aqui é uma criança, que foi a Bianca, perguntando sobre o origami, e a resposta foi dada por Bárbara e a Camila Martinez. E aí tem umas questões relacionadas a esse texto sobre o origami. O texto anterior foi publicado em um site chamado Universidade das Crianças. Quem enviou essa pergunta? Tem bem no início do texto, né? Que está falando, pergunta da... e tem o nome da pessoa. Quem respondeu a pergunta foram duas pessoas, que está lá no final também do texto. Tem aí pergunta respondida por, e tem o nome dessas duas pessoas. 2. De acordo com o texto, em que país o origami surgiu? Qualquer dúvida, leiam o texto novamente para vocês saberem de onde surgiu. 3. Copie do texto as imagens que podem ser feitas com o origami. Uma dica, tem um aí que é o passarinho e tem outra aí, certo? Também vocês vão estar copiando esses dois para a terceira questão. Você conhece outras figuras que podem ser feitas com origami? Se você conhece, você diz que sim e diga quais. Se não, responda apenas não. 4. Como os origamis são feitos? Aí você vai dizer que eles são feitos de quê? Está dizendo lá no texto, de dobraduras em um quadrinho de papel, né? Várias dobraduras. Essa informação aparece no texto? Sim. Então, você volta lá no texto, você vai sublinhar. Quer sublinhar? Fazer um tracinho embaixo, onde tem dizendo como os origamis são feitos. 5. Leia o trecho retirado do texto. Toda forma de arte deve ser divulgada e cultivada, pois é também uma forma de conhecer e ter contato com a cultura do outro. A. O que o texto retrata como uma forma de arte? O que foi falado aqui no texto que é uma forma de arte? Bem no título está dizendo que o texto vai falar sobre o origami. Então, o origami é retratado como uma forma de arte. B. A palavra cultivada significa o mesmo que criada, plantada, inventada ou aprendida. Cultivada. Cultivou é o mesmo que aprender. Então, cultivada é o mesmo que aprendida, né? Qual é a vantagem de divulgar as formas de arte? Qual é essa vantagem? A vantagem é que a gente pode conhecer a cultura de outros países, né? A cultura do outro. Tanto outros países podem conhecer a cultura do Brasil, como o Brasil pode conhecer as culturas de fora. D. Além do origami, o que mais você gostaria de conhecer a respeito do Japão?
Sexta, o poema visual Falta de Sorte e o texto Origami Só Faz Sucesso no Brasil são bem diferentes um do outro, não é mesmo? Relacione as informações abaixo, identificando o que aparece em cada texto. Aí você vai colocar 1 para o que está falando sobre a falta de sorte e 2 sobre o que o origami só faz sucesso no Brasil, certo? Identifique e você vai enumerar 1 ou 2. Terminando aqui sobre o origami, nós vamos passar para a página 77, fazer um breve resumo do que a gente já estudou sobre o ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação, certo? Você lê alguns textos diferentes neste capítulo. Uma das diferenças entre eles é a presença ou não de sinais de pontuação. Será que isso afeta como lemos esses textos? Vamos pensar sobre isso. Sim, afeta sim. Se você não lê um texto certinho, com ponto de interrogação, a vírgula, a exclamação, ponto final, você não vai conseguir entender o que aquele texto está repassando. Se você lê tudo rápido, sem obedecer os sinais de pontuação. Primeira, lê os 2 trechos abaixo, retirado do texto da seção Outro Texto, Novas Ideias. Aí você vai ler e aí você depois vai responder aí o que está sendo pedido. Qual é a diferença entre os 2 trechos? Você vai observar e vai dizer o que está faltando aí no primeiro trecho. No primeiro texto está faltando alguma coisa aí e você vai identificar algum sinal de pontuação. B. Qual dos 2 foi mais fácil de ler? Foi o primeiro, que está faltando o sinal de pontuação, ou o segundo? O que é mais fácil de ler é o segundo, pois tem todos os sinais de pontuação e facilita na hora da leitura. C. Quantas perguntas aparecem no segundo trecho? Você vai ver quais são os sinais que tem aí de pontuação. De acordo com os sinais de pontuação, vai ter a quantidade de perguntas. E no marcador, o que você observou para responder ao item anterior? São o quê? Que a tia deu a dica aqui? Que são os sinais de interrogação, né? Segunda questão, página 78. Trocar um instrumento é uma forma de arte, tocar. Assim como fazer origamis, conheça o pianista da tirinha. O que acontece se você estudar por 20 anos e não acabar rico e famoso? E a graça está em tocar o piano. Fala que você está brincando. A. Que outra frase o garoto poderia ter respondido sem mudar o sentido do que ele falou? Ficarei muito triste? Será ruim não ficar rico e famoso? Não importa, eu gosto de tocar piano. Vou aprender a tocar algum outro instrumento. Qual dessas respostas ele poderia ter dado ao falar que a graça está em tocar o piano? Só tem uma resposta correta. B. Você preferiria ficar rico e famoso ou se divertir fazendo o que gosta? E aí, vocês? O que vocês prefeririam? Ficar famoso ou se divertir fazendo o que você gosta? Melhor se divertir fazendo o que gosta, né? Do que ficar rico e famoso. C. A garota ficou surpresa com a resposta do menino. Ouça a leitura que o professor vai fazer da fala dela. No último quadrinho, circule o sinal de pontuação que aparece no final. Fala que você está brincando. Ela ficou surpresa com a resposta dele. E quando tem o tom, né, de surpresa, é o ponto de exclamação, a mesma coisa de admiração. Então, você vai agora circular aí o ponto de exclamação nessa frase. A nossa atividade é até aqui, ok? Responda e qualquer dúvida pode estar chamando a tia para a tia estar corrigindo, ok? Beijo e tchau, tchau.